caímos aqui a conexão, eu mudei a conexão, na verdade, saí do Wi-Fi, entrei no 4G, e aí essa variação de conexão fez com que caísse a nossa conversa. Eu vou chamar novamente aqui para a nossa conversa o professor Carlos Oliva, a professora Suzane Carneiro, para a gente continuar falando sobre direitos humanos. Professores do Colégio Pedro II que estão aqui com a gente hoje, fazem parte do LAED. Suzane já explicou para a gente um pouquinho, né, sobre o que é o LAED, né, sobre essa iniciativa e sobre a possibilidade do Colégio Pedro II permitir a existência de um laboratório que discuta direitos humanos, um tema tão importante na nossa sociedade. Estou convidando novamente aqui a professora Suzane, vou convidar também o professor Carlos. Na live a gente segue a nossa conversa. Aguardá-los entrar aqui novamente para que a gente possa continuar conversando. Agradeço quem estiver entrando aí. Quem saiu pode retornar. Suzane voltou. E Carlos também. Acho que agora vai. Carlos, vou passar a bola para você agora. Diga lá. Fala para a gente aí um pouquinho, né, como direitos humanos, eu estava falando anteriormente, né, é importante que o Colégio Pedro II dê a possibilidade de um laboratório para discutir isso, que é importante no campo das ciências humanas, no campo das ciências sociais, no campo do direito, né, com estudantes secundaristas, com parcerias com as universidades. Então, isso é um ganho para a nossa sociedade, um ganho para a sociedade carioca, para a sociedade fluminense, né, a sociedade brasileira de uma maneira geral, principalmente no nosso país, em que, em alguma medida, no senso comum, existe uma fragilidade de entendimento do que seja os direitos humanos. Eu ia te pedir para que você encaminhasse para a gente, introduzisse para a gente uma noção, né, abrangente aí sobre o que seria, então, os ditos direitos humanos. E Suzane, fica à vontade para comentar, trazerem também já um panorama histórico. A palavra com vocês, passando primeiro para o Carlos, por favor. Está falhando um pouco para mim, mas acho que você me perguntou uma noção mais geral, não é? São os direitos humanos. Começar dizendo, queria fazer um primeiro. Hoje, 28 de setembro, vivo, Victor Hara faria 89 anos, uma vítima das violações dos direitos humanos, quando caiu Allende, em 11 de setembro, que deve ser o 11 de setembro, que deve nos interessar tanto quanto, ou talvez mais, do que o 11 de setembro lá dos Estados Unidos. E aí vem a Pinochet, e Victor Jara é assassinado, perdendo as mãos que tocavam violão para o povo chileno. E semana passada, eu, numa aula de espanhol, me recordei de uma série de chilenos, Neruda, por força da professora, que trouxe o professor me recordei de Neruda, me recordei de Victor Jara, que eu já havia, eu sei que essa live no dia do aniversário do Victor Jara, então surgiu essa Victor Jara após a live, e as pessoas percebam que estudar espanhol e estudar América Latina também é se educar em direitos humanos, porque se educar em direitos humanos não é só estudar o tema dos direitos humanos, mas se sensibilizar diante da humanidade e contra a barbárie. E aí você, inclusive, eu não tinha mais um livro, eu falei isso com essa professora e eu fui caçar esse livro num sebo, aquele sebo que você sabe que a gente gosta muito lá no Catete, e aí eu encontrei novamente a biografia do Victor Jara e recomendo, se chama Canção Inacabada, escrito pela mulher dele, Juan Jara. O que são os direitos humanos? Os direitos humanos, Vinícius, são todos os direitos básicos de todos os seres humanos, né? Então, são direitos
civis e políticos, que aí as pessoas ficam assim, mas como assim civis? Como assim? Direito à vida, direito também à propriedade privada, direito à língua, né, à língua materna, direito à liberdade de pensamento, liberdade de expressão, liberdade de crença, de consciência, que é uma coisa muitas vezes esquecida, direito à democracia, direito a participar do governo do seu estado, de poder votar, de poder ser votado, civis e políticos, que são os direitos fundamentados lá na liberdade. Os direitos econômicos, os direitos sociais, os direitos culturais. Então, direito ao trabalho, direito à educação, direito à saúde, direito à aposentadoria, moradia, tudo isso, renda, né, fundamentados esses direitos na igualdade de oportunidade, e até aqueles direitos difusos, né, direitos coletivos, direito à paz, direito à autodeterminação dos povos. Olha aí o que aconteceu ao povo chileno, o que está acontecendo hoje com o nosso povo. Direito ambiental, até direito do consumidor, inclusão digital, tudo isso também são direitos humanos. Então, quer dizer, hoje em dia a gente vê muito uma crítica a uma menção mais formal pelas escolas da dimensão internacional dos direitos humanos. Tem um conjunto de professores que faz essa crítica dentro do campo da educação e direitos humanos. A escola fica falando da Declaração Universal dos Direitos Humanos, não deve ser isso, deve ser mais uma discussão mais contra-hegemônica, né? Mas, às vezes, também esse grupo acaba associando muito direitos humanos aos direitos sociais. Direito à água, direito à moradia, trabalho, renda. Mas é importante também a gente conseguir dar conta de se entender a importância de outras dimensões, inclusive a dimensão jurídica, do ponto de vista lá do direito internacional, do ponto de vista do direito penal, do direito constitucional, até do direito civil, se for o caso, não apenas associando direitos humanos a uma discussão sobre desigualdades, sobre relações étnico-raciais, sobre desigualdade de gênero e de renda, sobre luta de movimentos sociais, mas também uma discussão sobre proteção à vida, sobre liberdade de pensamento e de crença, democracia, ou seja, tudo junto, sem a gente abrir mão de nada, porque tudo isso faz parte dos direitos humanos. E como é que foi o contexto histórico do surgimento, né? Não só da Declaração de Direitos Humanos, mas existe um processo, né? Tudo na história humana tem um processo. E aí eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso também. Até porque isso, para o nosso público, que é um público que na maioria das vezes é vestibulando, é o que pode acabar aparecendo para eles, né, na prova do Enem, na parte da prova de humanos, né, tanto da prova de sociologia quanto da prova de história. Como é que é esse retrospecto? Assim, não precisa ser muito aprofundado, mas assim, momentos da história que são marcantes para que... Vinícius, você me ouve? Eu não estou te ouvindo. Vocês não estão me ouvindo? Eu estou ouvindo. É a minha conexão agora? Suzane. Então acho que eu saio e volto. Tá, eu te chamo, se você não conseguir. Saio e peço aqui para voltar, você me inclui. Você pode pontuar para a gente, Suzane, um pouco essa coisa do processo histórico para a gente chegar hoje nessa declaração, né, todos esses direitos aí que são fundamentais que o Carlos trouxe para a gente, né, direito à vida, direito à liberdade, à propriedade, isso tem um processo. Como é que foi esse processo humano de pelo menos de positivação desse direito, ainda que ele não seja plenamente garantido em todos os cantos do mundo, que é uma outra pauta para a gente conversar também. Eu gostaria antes, Vinícius, só de me referir ainda àquela pergunta que você fez ao Carlos sobre direitos humanos, que é importante tá bom. A gente entender um pouco essa diferença entre direitos humanos e cidadania, porque muitas vezes confunde. E também é importante para a gente entender, às vezes, quando se fala num déficit de entendimento dos direitos humanos, né, de aceitação, né? Então, assim, os direitos, a cidadania diz respeito, como o Marx lá coloca, a um status, né? Você é portador de direitos, mas que ele não necessariamente se estende a toda a população, né? Se a gente pode pensar, por exemplo, como o Carlos falou na questão do voto, eu estou aqui só, Carlos, completando ali o que você falou, diferenciando a cidadania de direitos humanos, né? Então, por exemplo, as crianças não votam, né?
Então, assim, entender que a cidadania, ela, ainda que a gente pense numa amplitude, né, numa cobertura ampla, mas nem sempre atinge a todos e depende, de fato, de uma ordem jurídica, política, né, de uma nação. Os direitos humanos, né, estão para além disso, né? São direitos fundamentais à nossa sobrevivência, né? Ao nosso viver, né? E por isso, às vezes, muitas vezes, entendido também como universais. E sendo universal, ainda dentro do que o Carlos estava colocando, pensando aí a questão do direito internacional, né? Então, essa universalidade, por exemplo, ela pode ser explicada à medida que o Brasil faz parte de tratados e convenções internacionais, permite que a Interamericana, por exemplo, né, possa atuar, né, à medida que for provocada, em território nacional, né? Como a gente pode ver mais adiante, ou ainda nessa resposta que você coloca da história, né? Por exemplo, a gente pensar a Lei Maria da Penha, ela surge em função, né, de uma provocação, né, de uma violência que uma pessoa sofreu, uma mulher sofreu, e a corte estabeleceu que o Brasil tomasse medidas. Então, essa lei ela vai ser promulgada alguns anos depois, mas isso mostra a importância, né, da gente estar organizado. Se a sociedade brasileira, né, se o Estado brasileiro não responde satisfatoriamente, a gente pode acessar órgãos internacionais, né, como medida para buscar uma solução, né? Mas, enfim, você perguntou essa questão da origem histórica, eu vou passar aqui, falar aqui muito rapidamente, né, e deixar o Carlos complementar, que é importante a gente ter essa perspectiva que os direitos humanos, eles também são históricos, né? Então, mas são históricos e a gente não pode perder essa perspectiva, que é resultado de uma organização, né, de um processo de luta, né? Porque nada cai assim do céu para a gente, né? Então, foi necessário movimentos sociais, movimentos de trabalhadores, de camponeses, intelectuais, homossexuais, de mulheres indígenas, para a gente ter, né, conquistado os direitos que vemos hoje, né? Alguns, inclusive, se esvaindo, né? Sendo retirados aí no atual contexto. Então, assim, resistir também faz parte aí desse processo. Eu preparei aqui uma listinha, mas Carlos deve ter preparado, né? Acho que ele vai para além do que está aqui. Então, a gente tem a declaração, em 1776, a Declaração Americana, em 1789, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, mas importante aqui assinalar que em 1791, a Olympe de Gouges, ela faz a Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã em resposta a essa declaração. Então, é importante aqui a gente ver século XVIII, né? Esse movimento aí de mulheres, porque a gente sempre acaba ouvindo nessa declaração do homem, né? E pouco se fala nessa declaração aí desse movimento de mulheres, muito aqui na figura da Olympe de Gouges, essa declaração dos direitos da mulher e da cidadã. Então, a gente tem em 48 a declaração, né, da ONU, após a barbárie da Segunda Guerra Mundial, né, estabelece, e é importante se entender, né, que a importância dessa declaração para os direitos humanos, né, onde os estados que fazem parte da ONU, né, assinam essa declaração, estão de acordo. Acho que eu estou falando aqui assim, um pouco rápido, né, que a gente tem pouco tempo. Né? Em 65, tem a Convenção Internacional para a Eliminação das Formas de Discriminação Racial. 66, Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. Em 67, a Declaração sobre a Eliminação da Discriminação contra as Mulheres. Em 75, primeira Conferência Mundial sobre as Mulheres. Eu estou marcando aqui, mas é importante para o estudante, talvez, buscar um pouco o que foi acordado, o que saiu de resultado
dessas convenções, né? Em 79, a gente tem a Convenção para a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres, 89, Convenção sobre os Direitos da Criança, e no Brasil, em 90, a gente tem o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, 2007, a Convenção dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Mas é assim, importante que, né, em 94, essa Convenção Interamericana para Prevenir e Erradicar Violência contra a Mulher, conhecida mais como a Convenção de Belém do Pará, né, foi um importante passo aí para se pensar e desenvolver, né, legislações a respeito da violência contra a mulher, e a gente, como eu falei há pouco, né, em 2006, promulgada aí a Lei Maria da Penha. Né? Então, assim, muito rápido, né? Isso aqui para falar rapidamente sobre um pouco dessa história dos direitos humanos, né? Para a gente ir pensando que elas não surgem assim, né, do além. Né? Não caem do céu, como você disse, né, passa a palavra. Não caem do céu. Antes de passar a palavra, rapidinho, Carlos. Eu fiquei sem som. Carlos, me ouve? Está acontecendo, responde a pergunta, está ficando sem som na sequência. Está me ouvindo, Carlos? Eu fiquei sem som, eu vou sair, aí depois me chama. O interessante dessa abordagem que a Suzane traz para a gente, antes de passar a palavra, Carlos, e convidá-la novamente para entrar aqui na live, é que a gente vê que é um processo que tem progresso, né? A coisa não ficou lá atrás, estática, né? Não foi uma declaração que foi feita no século XVIII, depois uma no século XX. Não. Essa luta é uma luta constante, né? Para a inclusão de novos direitos, para a ampliação dos direitos que já estão ali positivados. E aí fica à vontade para dar continuidade a esse tema histórico. Enquanto isso, eu vou chamar a Suzane aqui para poder retornar também. Isso é muito... Eu acho que vai acontecer também. Quando eu terminar de responder, de não te ouvir, aí eu saio e depois você me bota... É alguma coisa da plataforma do Instagram agora, que eu acho que não é a nossa conexão. Tem alguma coisa da plataforma e aí, enfim, outras vezes não ocorreu isso, está ocorrendo agora, a gente vai lidando com a circunstância. Faz parte. Instabilidade é a palavra que está aí na ponta da língua. Esse tema é um tema que foi o tema do evento do primeiro evento do LAED, 7 anos atrás, uma palestra até da professora Raquel Emerick, baseada no livro da Lynn Hunt, sobre a história dos direitos humanos, né? E existem muitos marcos históricos, é o que a Suzane falou, são 4 séculos, né? Quer dizer, você tem lá no século XVII alguns marcos, no século XVIII outros, XIX, XX, é muito difícil, né? Resumir, eu acho que você pega, você tem, sei lá, só dos marcos recentes da Revolução Inglesa para cá, você vai tendo, cada peça vai sendo juntada, né? Então você tem o habeas corpus, é uma peça muito importante, aí você vai ter filósofos que vão contribuir, a ideia de direito natural do Locke, do John Locke, é uma ideia muito importante, então né, essa ideia que os direitos naturais não dependem da cidadania, como a Suzane tinha agora feito essa distinção entre direitos humanos e cidadania, né? Quer dizer, não depende das leis de um Estado, não estão aí limitados a um grupo étnico, um grupo cultural, um grupo religioso, são direitos dos seres humanos pelo simples fato de terem nascido. Né? E hoje em dia até se critica essa visão dos direitos naturais, a corrente justnaturalista, porque em última instância, até acreditavam aí que os direitos tinham sido dados por divindades. Era uma visão religiosa. Além da crítica que se faz ao Locke, porque ele era... Quer dizer, não foi contra a escravidão. Pelo contrário, tinha escravos. Tinha uma visão limitada dos direitos inerentes aos seres humanos. Mas aí vem o século XVIII, vem a Revolução Americana muito inspirada em Locke, a Declaração Americana da Independência, e trazem esses direitos que o poder político ia ter que respeitar. Aí vem o século XIX, que até a Ivanilda Figueiredo, que a gente conhece bem, da UERJ,
já esteve em evento conosco, ela fala que o século XIX é um século sobre o qual se fala muito pouco, mas é muito importante para a afirmação dos direitos humanos, né? Você tem lutas operárias, você tem uma série de direitos que vão sendo conquistados os trabalhadores, né, que eram reivindicados e que foram sendo obtidos na Inglaterra, na Alemanha. Você vai ter depois, no comecinho do século XX, a Revolução Russa, que em termos de direitos humanos é importante como acontecimento político que assegura alguns direitos aos trabalhadores, assim como a Revolução Mexicana, aqui perto da gente, né? Então, quer dizer, aí tem as tensões do século XX, aí a Primeira e a Segunda Guerra, e é o que a Suzane falou, vem a ONU, né, criada lá com o final da Segunda Guerra, e esse conceito de direitos humanos vai alcançar pela primeira vez uma importância jurídica internacional, né? Você vai ter, até uma curiosidade, no dia 10 de dezembro, né, de 1848, 10 de dezembro no Brasil é o dia dos sociólogos, porque foi o dia que o Brasil regulamentou, na década de 80, a profissão de sociólogo. Então, uma curiosidade, 10 de dezembro também é o dia do palhaço. Eu sempre lembro isso, quando lembro que é o dia do sociólogo, é o dia do palhaço. E é o dia da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que é a coisa mais importante do 10 de dezembro, foi adotada, foi proclamada pela Assembleia Geral, está tendo agora, né? Teve agora a Assembleia Geral das Nações Unidas, então, a resolução da ONU, como resposta aos horrores lá da Segunda Guerra, né? E na década de 60 surgem os pactos que a Suzane mencionou, que são pactos muito importantes. Pacto, quer dizer, São José da Costa Rica, que envolve a gente aqui, é muito importante, o Pacto de São José da Costa Rica, para o continente americano. O Brasil é signatário, é ele que abole, por exemplo, prisão por dívida. Ele gera efeitos práticos no nosso ordenamento jurídico, por isso que resoluções da Corte Interamericana de Direitos Humanos, que a Suzane muito bem colocou e sobre a qual ela pesquisa no LAED, por isso que a Corte Interamericana de Direitos Humanos gera efeitos quando tem uma resolução sobre o Brasil, porque a gente tem um pacto internacional. Agora, tem muita crítica, não é? Isso também é importante. A Anistia Internacional critica a eficiência do atual sistema de proteção aos direitos humanos no mundo. Você fala que tem direitos humanos assegurados, por exemplo, pelas cortes internacionais, pela ONU, mas você tem crise migratória, você tem morte aí de defensores dos direitos humanos. A gente viu a vereadora Marielle sendo assassinada aqui, até hoje não foi esclarecido. Você tem violência sexual, violência de gênero, você tem tortura. Um dia desse, um motoboy foi barbaramente torturado. Você tem violência policial, você tem países com pena de morte. Quer dizer, a gente lembra aqui os mega-eventos, né, remoções forçadas de populações. Quer dizer, tudo isso fere os direitos humanos, então essa construção ainda está sendo sempre feita. Eu vou sair aqui para poder voltar por causa do som, e aí a gente faz esse rodízio. E aí, Suzane, está me ouvindo bem? Consegue me ouvir agora? Estou ouvindo. O Carlos já começou um pouco a entrar nessa questão dos direitos humanos no nosso cenário nacional, né? Como é que é isso no nosso imaginário social, né? Essas forças pró-direitos humanos, forças contrárias aos direitos humanos, né? Ditos populares, né? Direitos humanos para humanos direitos. Como é que é isso no Brasil, né? Como é que os direitos humanos se efetivam no Brasil? Como é que foram as violações desses direitos humanos no Brasil? As que ocorrem no presente, as que ocorreram no passado da nossa história recente? Então, a nossa história, né, ela é marcada pelas violações em direitos humanos, né? Se a gente pensa então, da escravidão e que temos muito comentado, né, muito estudado, o racismo, né? Então, a gente vê que essa questão, né, o racismo, ela marca a nossa história e que a gente vive até hoje. Tem um livro que me marcou muito a leitura, já faz um tempinho, e eu lembro até comentei com os meus alunos, que foi Americaná, da Shinananda Ngozi, né? Onde ela fala assim, se as famílias ainda estão vivendo do dinheiro, né, dos escravos, da escravidão, é porque
o racismo ainda continua. Então, essa é uma frase assim, emblemática que faz muito para a gente pensar como muitas coisas que a gente vive hoje continuam e como elas foram naturalizadas na nossa história. Né? Aí, porque para algumas pessoas, racismo não existe. Né? Para algumas pessoas que não sofrem com isso, racismo não existe. Porque a gente vê como que ela está naturalizada, como essa questão está naturalizada. Então, só para dar um pequeno exemplo, porque a gente pode, a gente vê, né, por exemplo, a gente também não pode desvincular essa questão do próprio modelo de desenvolvimento, né? Porque aí a gente tem problemas das terras, temos a questão indígena, temos o trabalho escravo, que está para além, por exemplo, se a gente pensar essa questão do trabalho escravo, como isso está vinculado a esse modelo de desenvolvimento? Está para além de uma questão exclusivamente nossa, porque o trabalho escravo, a mão de obra análoga à escravidão, melhor dizendo, vai acontecer em outros países, né, mais pobres economicamente, né, e que a gente vai ter esse mesmo problema. Né? Então, a gente também não pode desvincular essa questão, né, das violações dos direitos humanos também a esse modelo, né, que agora, nesse contexto atual de neoliberalismo, fica mais agravado, porque é um modelo, né, de racionalidade ideológico, político, que diz respeito à retirada de direitos. Né? Quer dizer, assim, se a gente teve um momento na história de ampliar uma rede, né, de proteção aos trabalhadores em geral, a gente vive esse momento de retirar essa rede de proteção. Né? Então, isso acaba agravando a situação de países como o nosso, né, que efetivamente a gente nunca teve, de fato, essa cobrindo toda a população brasileira. Né? Porque a questão, por exemplo, da moradia, que o Carlos ainda há pouco citou, ainda hoje a gente vive populações que moram na rua na rua e em condições bastante precárias, mesmo que estejam abrigadas. Né? Por outro lado, o que você citou, essa questão de bandidos, né? Isso também é como é trabalhar os direitos humanos. Né? Assim, há pouco conhecimento sobre o que são direitos humanos. Porque ainda há pouco eu falei da cidadania. Ninguém é contra a cidadania, ninguém é contra os direitos de cidadania. Né? Mas é para defender bandido. Mas bandido também precisa de defesa. Né? Todos nós vamos precisar de defesa. E se a gente vive numa sociedade, estamos falando aqui, de violações, de uma sociedade desigual, de muita concentração de renda, a gente vai ver que muitas vezes esse bandido ele é fabricado. Né? Hoje a gente vê aqui quem são as populações diretamente atingidas pelas políticas de segurança. Muitas vezes as pessoas vão ser presas injustamente. Né? Há poucos dias aí saiu, eu vi na televisão um rapaz que foi condenado, estava preso por ser reconhecido por uma foto antiga que ele não sabe, e ele é um trabalhador que nem como é que a foto dele está nos arquivos da polícia. Né? Mas essa imagem do bandido que tem que ser morto, né? Essa imagem ela é divulgada. Né? Tá nesse imaginário quem é esse bandido. Esse bandido, em geral, é preto, pobre. Né? Então, por quê? Há dentro daquele contexto racial que você estava falando, né? E, então, é necessário, né, a atuação dos direitos humanos, porque muitas vezes essa pessoa, ela não é... Primeiro que o bandido merece defesa, né? Falei. Mas segundo, porque a justiça, as políticas de segurança, vamos dizer assim, elas passam a ser questionáveis quando pesquisas apontam quem é que está lotando as prisões. Né? Então, essas pessoas precisam ser defendidas. Né? Elas primeiro precisam ter acesso à justiça, acesso aos serviços públicos, acesso à justiça e serem defendidas. É necessário trabalhar, né, essa questão
de que bandido não merece defesa, porque numa sociedade autoritária, se a gente concorda com isso, isso também pode se voltar contra nós, né? Porque agora o bandido é aquele, como, né, estudos apontam, é o corpo matável, aquele que sobra, né? É aquele que não vai consumir. O Bauman fala dos consumidores impuros, outros autores colocam essa questão das sobras que não interessa mais para o mercado, então essa população precisa ser eliminada, ou morta ou encarcerada, né? Então, é importantíssimo falar de direitos humanos, de defesa de bandidos, porque também a gente pode pensar a ausência de políticas sociais pode estar produzindo diferentes tipos de bandidos, né? Pode produzir o traficante, o miliciano, como aquele do colarinho branco que a gente quase não vê, né, que está obscurecido. Então, falar de direitos importantes nesses cenários de violações é fundamental, né? É importante a gente discutir, conversar, dialogar e incorporar diferentes visões também, né, sobre essa questão. Então, é isso aqui. Passo a bola para o Carlos. Né? O contraditório é um princípio da justiça, né, Carlos? Direito à defesa, né? Independente da sua condição étnica, né? Independente da sua condição de crença, independente da sua posição social. E isso precisa ser valorizado e compreendido pela nossa sociedade. A Suzane está comentando aqui, você fez, né, o rodízio, que o Instagram está obrigando a gente a fazer, sobre como é que é isso no imaginário social brasileiro, né? Como é que o povo brasileiro vê os direitos humanos e o que a gente precisa fazer, já até avançando, assim, eu acho que o Laed tem um pouco desse papel, né? O que a gente precisa fazer para desconstruir essa narrativa, né? Qual é o papel da mídia nessa narrativa ruim também dos direitos humanos? Fala um pouco disso para a gente. Você tinha falado até a questão do como isso está, né, nesse imaginário, mas também no próprio ordenamento, né? É importante porque no nosso ordenamento a gente tem lá o princípio da dignidade da pessoa humana, né, que é um princípio fundamental e que vem lá de Kant, que as pessoas devem ser tratadas como um fim em si mesmas, não como um meio. E no direito brasileiro, dentro daquela perspectiva do direito constitucional, a dignidade humana ela é entendida como um princípio que faz o ser humano ser merecedor de respeito e consideração pelo simples fato de ser humano. E no imaginário social brasileiro, eu acho que agora eu vou surpreender muita gente, porque a mídia diz que o brasileiro associa direitos humanos a uma defesa de bandidos, no sentido de uma defesa dos encarcerados, né? Claro, é muito forte o ativismo pelos direitos humanos no campo do direito penal no Brasil. Que bom que é muito forte. Mas foi feita uma pesquisa, que é a pesquisa nacional sobre as percepções em direitos humanos no Brasil, e essa pesquisa ela identificou que a representação dos direitos humanos no imaginário social brasileiro ela está mais vinculada a direitos sociais, tem a ver com aquilo que eu tinha dito antes, as pessoas associam muito a direitos sociais, até do que a direitos civis e políticos, e ela reconhece esses direitos como importantes. Né? Então, isso lembra até aquele pessoal que fala assim, a gente não tem que falar da ONU, da Declaração Universal dos Direitos Humanos, a gente tem que falar do direito à água, do direito à moradia, do direito ao meio ambiente. Isso é percebido pela população como direitos humanos, né? E é muito importante a gente colocar também, junto com essa discussão, uma discussão sobre direitos civis, direitos políticos, liberdade de ir e crença, laicidade. Agora, que são temas que não são sempre associados à pauta dos direitos humanos. Eu acho importante dizer que essa pesquisa nacional sobre as percepções em direitos humanos no Brasil foi realizada dentro do projeto, que é super sério, da plataforma DESCA, o EDESCA, Educação, Cidadania e Direitos Humanos, conectando redes e saberes. Foi executada pelo CAMP,
Eu acho que é muito importante a gente ter essa, que é uma ONG lá de 83 e tudo isso, é muito importante a gente ter essa perspectiva, né? Tem até um livro de 10 anos atrás, de 2010, chamado Direitos Humanos e a Percepção da Opinião Pública dos Brasileiros, que ele não confirmou a hipótese inicial. A hipótese inicial era, a partir dos meios de comunicação de massa, que os direitos humanos seriam relacionados como estando exclusivamente voltados às questões dos encarcerados, da criminalidade, da segurança pública. Não foi isso que foi identificado. Foi identificado que as pessoas associam direitos humanos a direito à moradia, direito à água, direito ao meio ambiente. No imaginário social brasileiro, a gente tem que tomar muito cuidado, às vezes, com o que vem no jornal. O brasileiro acha que direitos humanos... Mas qual é essa pesquisa? Porque outras pesquisas estão sendo feitas e estão mostrando que o brasileiro acha justamente algo em sentido oposto. Você tocou em laicidade, eu acho que eu vou partir para essa parte da discussão. Assim, qual a importância, né, num Estado brasileiro, né, na verdade, de qualquer Estado, mas num Estado brasileiro como o nosso, multicultural, né, de diversas matrizes, em que, durante um período longo da nossa história, houve imposição religiosa. Qual a importância da laicidade para a efetivação dos direitos humanos e da convivência, né, social no campo da religiosidade? Posso passar a palavra agora para a Suzane? Depois... Eu até tenho um parceiro do AED, que agora está menos ativo na pandemia, mas vai fazer... Pode ir, Carlos, já pegou. Ah, ótimo, ótimo. Suzane, então? Carlos. O Carlos estava falando. O Carlos, pode continuar. Foi. Não, eu fui na linha da laicidade, porque como você falou, já que você está falando da laicidade, fala aí da importância da laicidade. Eu estava citando que tem um parceiro do AED, que agora está um pouco menos ativo, mas vai fazer um fórum agora em novembro, que é o OLE, o Observatório da Laicidade na Educação, que eu sugiro a quem se interessa pelo tema conhecer. E o próprio LAED se inspira numa resolução do Conselho Nacional de Educação que inclui a laicidade como princípio da educação e direitos humanos. Então, essa questão... Né? Agora, basicamente, a gente tem que discutir o que é a laicidade do Estado. Né? A laicidade do Estado é a impossibilidade do Estado de permitir a interferência de correntes religiosas em assuntos estatais, ou de privilegiar uma religião ou outra em relação às demais. Então, no Estado laico, você vai ter o direito de se crer em uma religião ou não. Né? E você garante, no Estado laico, que as leis, né, as normas, que são para todos, são de obediência obrigatória, que elas não tenham por base crenças religiosas de um determinado grupo. Então, essa, né, fazendo aquela ponte de sugerir leituras interessantes, porque a gente não tem como esgotar os temas, uma leitura interessante é o relatório Direitos Humanos e Estado Laico, que foi organizado pela, já citada hoje aqui, Ivanilda Figueiredo, quando era relatora da plataforma DESCA, pela laicidade, e vale a pena se pensar, né, qual é essa relação entre direitos humanos e Estado laico dentro desse eixo da liberdade de crença e consciência. Peço desculpa aqui a professora Suzane, atravessei a palavra dela. Não, Carlos, você fala com muita propriedade sobre a laicidade, que foi participante do OLE, né? Eu tenho pouca coisa a acrescentar, só essa questão me lembra como a religião ela acaba atravessando, né, muito a esfera pública, porque muitas coisas em nome de Deus, em nome de não sei, né? E isso limita bastante, interfere bastante, muitas vezes, na questão dos direitos, principalmente a gente pensar em relação à questão dos direitos reprodutivos, né? Ou mesmo na questão de gênero, né, que a gente vê aí. E o próprio movimento hoje de algumas religiões para estar participando nas escolas, né? E como isso também, como essa ação acaba, às vezes, interferindo
nas propostas pedagógicas das disciplinas, né? E me lembra, e essa questão da laicidade me lembra muito, Carlos com certeza lembra disso, uma fala do Luiz Antônio Cunha no seminário que o Laed promoveu, onde ele falou que grandes conflitos da nossa história são conflitos religiosos, foram conflitos religiosos, né? Porque as religiões pregam fraternidade, né? Mas não praticam muitas vezes, né? Então, há um descompasso, às vezes, entre o discurso e a prática, né? E a gente vê isso muito presente, por exemplo, na questão da intolerância religiosa, né? A gente não vê, embora você tenha falado sobre essa questão da laicidade, mas me remeteu a isso, né? A gente não vê, muitas vezes, as próprias igrejas atuando de forma a reduzir, né, minimizar essa questão da intolerância. Então, assim, as religiões elas acabam, nesse universo, muito presente no cenário brasileiro, né? A gente pode ver, a própria história é marcada, né, pela religiosidade, né? Então, isso certamente atravessa as nossas políticas, a ausência de políticas em relação a isso. Mas é importante a gente perceber esse descompasso, né, entre o discurso e a prática, né? Muitas vezes as pessoas vão nas igrejas para amenizar a consciência, né? Ou comprar sua salvação, né? Mas, né? E a fraternidade acaba sendo a sua fraternidade com os seus, né? Com os congregados, né? Tá. Mas é uma fraternidade restrita, quando não deveria ser, né? E é interessante a gente perceber e enfatizar que assim, o Estado laico não é um Estado sem religião, né? Não é um Estado em que religião A ou B não possa existir. Pelo contrário, é um Estado que possa garantir a convivência delas, né? Sem violência entre os membros de diferentes congregações. E é por isso que essa esfera pública, né, de decisões no campo da vida social precisa se isentar, em alguma medida, da influência de uma matriz ou de outra matriz religiosa, para que não haja, né, a priorização de uma visão de mundo em detrimento da outra. A gente já está completando quase 1 hora da nossa live, são 8 horas. Tá? A gente começou às 19h05. Daqui a pouco o próprio Instagram vai cortar a gente, porque ele tem um limite de tempo. Então, acho que a gente pode ir encaminhando, né, para as considerações finais. Agradeço muito mesmo a presença de vocês aqui virtualmente, né, nessa conversa, para enriquecer e ajudar os membros da nossa comunidade, né, que seguem a Superativa, que estão procurando aí, estudar, se prepararem, né, para as provas do Enem, essa fase da vida aí decisiva de alguns jovens. E vocês estando aqui com a gente, contribuindo, dividindo o conhecimento, a bagagem de vocês, né, trazendo o Laed para participar dessa conversa. Muito obrigado, Suzane, muito obrigado, Carlos. E espero que a gente tenha mais oportunidade de bater um papo como esse. Vou passar a palavra para vocês. Tá? A Suzane pode começar as considerações finais e Carlos encerra aí para a gente dar um tchau para o público. Eu agradeço bastante o convite, foi muito bom estar aqui participando com vocês. Só aqui pensando, né, que uma live com estudantes que vão fazer vestibular e tal. Então, assim, é importante pensar sobre os direitos humanos, é um tema que está sempre presente nas provas, né, os direitos humanos, a questão da cidadania. Então, é sempre pesquisar, né, estudar história, a própria sociologia, que pensa lá como é que se estrutura a questão do poder nas sociedades, pensar as próprias políticas e observar se a sociedade ela está dividida, né, em classes sociais, não importa qual a perspectiva que você adote para entender essa questão das classes sociais. Mas se a gente vive, né, se essas políticas elas restringem, elas excluem, elas não estão tratando de direitos humanos, né? Mas elas estão privilegiando determinados segmentos. Então, é importante a gente entender isso.
mas entender também essa questão, ela também diz respeito aos valores que são produzidos, como é que você reconhece o outro, como você se coloca no lugar do outro, a própria questão da alteridade, né? Porque uma coisa é eu fazer uma prova ou uma redação dentro do que se espera dos direitos humanos, né? Outra coisa é você agir, né, com respeito e dignidade e consideração ao outro. Acho que isso é muito mais importante. Se você age dessa forma, certamente a sua redação vai se encaminhar para essa questão, né? Não importa se você conhece bem sobre direitos humanos, importa que você respeite o outro, né? A partir desse olhar, você vai conseguir desenvolver as suas ideias com o conhecimento que já adquiriu na própria escola, né? Isso é importante. Então é isso. Muito obrigada, Vinícius. Tudo de Obrigado bom. a vocês. Carlos. Agradeço também aí ao convite. Acho que não vai 8h05 cortar imediatamente, porque a gente entrou numa segunda depois, né? Você era 7h20, então a gente tem aí. Mas até em respeito aí a quem já deixou organizado na agenda, a gente encerra no horário certinho. E eu agradeço acho que a Suzane colocou muito bem, não é? A questão que os vestibulandos devem estar, às vezes, muitas vezes, pensando naquilo em tempos de vestibular. Saiu agora a UERJ, não é? Eu vi hoje, a Superativa postou aí a data do pedido de isenção da inscrição vestibular, e tem o Enem também. Infelizmente, né, até 2016, a gente sabe que desrespeitar direitos humanos no Enem era um dos motivos que zeravam, que anulavam a redação do Enem. Aí o STF, numa decisão infeliz, ele manteve, né, essa liminar do TRF1 que impedia a redação de ser zerada por esse motivo. Mas, embora não zere redação, é óbvio que não se pode escrever e nem pensar numa proposta de intervenção, né? Em tempos que a gente vê essa proposta, não só em redações, mas, né, na pessoas que vão para a rua pedir certas intervenções contra instituições democráticas, é óbvio que quando você faz isso, você está incitando ódio, você está incitando preconceito, né? Isso não pode, nem na redação, nem na vida, porque isso é a negação da nossa própria humanidade, né? Não é um juízo moral, não pode porque é mal, porque é feio, porque é ruim. Estou fazendo aqui um juízo que é político, que é jurídico, que é antropológico, é sociológico, já que nós somos professores de sociologia. A gente precisa respeitar a identidade das pessoas, a gente precisa aceitar a diversidade, senão não existe sociedade, senão não existe democracia, não existe Estado democrático de direito, não existe direito, que o Vinícius falou agora, a ampla defesa ao contraditório, não existe ser humano. Se a gente anula a possibilidade do ser humano viver na diversidade dele, não existe ser humano. Então, a gente tem que defender na vida, né, da gente a tolerância dos indivíduos entre si, né, o reconhecimento dos direitos dos seres humanos, não só numa visão de direitos sociais, políticos e civis, como a gente falou lá no início, mas direitos que estão aí na ordem do dia, que os movimentos sociais vêm reivindicando, o direito aí dos povos originários às terras, com essa discussão que está tendo agora sobre o PL 490 no STF, da maior importância, contra a tese do marco temporal, o direito das mulheres, a Suzane lembrou muito bem, é uma pauta clássica e que agora na Argentina, bandeira que recentemente se tornou lei na Argentina, o direito à interrupção da gravidez, direitos da população LGBTQIA+, o casamento civil igualitário, quer dizer, não entender que, ninguém está dizendo que pessoas com determinada orientação sexual têm que poder se casar dentro de uma religião, isso não vem ao caso, é o casamento civil com todos os direitos que o Código Civil dá a quem se casa em um cartório. Isso não pode ser negado a pessoas com diferentes orientações sexuais. Direito à renda básica, que é uma coisa que a gente esquece ainda mais em tempos agora de retorno da inflação, né, nesse momento de pandemia. Direito à vida, a gente agora com essa discussão sobre vacina, saúde pública, isso vem muito à tona. Direito à saúde mental, a gente mais uma vez se colocar sempre contra
sistema manicomial, não é? Tema, aliás, da primeira decisão contra o Brasil na Corte Interamericana de Direitos Humanos. Defender esses direitos todos, que são direitos humanos, é importante não só nesse momento de vida dos vestibulandos, mas levarem para a vida essa defesa aí irrestrita dos direitos humanos. E te agradeço aí pelo convite, pela oportunidade nisso. Até a próxima, gente. Tchau para vocês.